Imagine a cena por um instante. O ar é pesado, denso com o cheiro de vinho derramado, de cera de abelha queimada e da fumaça gordurosa de carnes assadas. As paredes de pedra do grande salão parecem suar à luz de 1000 velas, e as tapeçarias, retratando caçadas heróicas e batalhas sangrentas, parecem se contorcer nas sombras. No centro de tudo, em uma cadeira de carvalho pesado, com a cabeça adornada por uma coroa de ouro, está o rei. Ele não é um símbolo, ele é um fato, um centro de gravidade em torno do qual todas as vidas neste salão orbitam. Generais com cicatrizes no rosto, duques com anéis de sinete brilhantes, damas com sorrisos de seda, todos eles são planetas, e o rei é o seu sol. E então há você. Você não usa armadura nem seda. Sua coroa é um chapéu de burro com sinos que tilintam a cada movimento, um som infantil em um lugar governado por homens duros. Suas roupas são um mosaico de cores berrantes, uma piada visual em um mundo de heráldica e estandartes. Você é o bobo da corte, o louco, o tolo. Seu trabalho é simples, ser a válvula de escape da corte. Sua função é esvaziar a atenção, ser o alvo de piadas fáceis, cair de propósito, falar com uma voz esganiçada e, acima de tudo, fazer o rei rir. Um riso genuíno, gutural, que mostre a todos que, apesar do peso do reino em seus ombros, ele ainda é um homem. Mas aqui reside o segredo terrível, a piada cósmica que ninguém mais entende. Você não é um tolo. Na verdade, você é a pessoa mais perigosamente sã em todo o castelo. Enquanto o general fala sobre movimentos de tropas na fronteira, você não ouve apenas as palavras dele. Você vê o leve tremor em sua mão, enquanto ele alcança o vinho, e sabe que ele está mentindo sobre o número de seus homens. Quando a rainha sorri para o embaixador visitante, você vê que o sorriso dela não alcança os olhos, e você se lembra do sussurro que ouviu entre duas aias sobre um mensageiro secreto. Você vê tudo. Você é invisível e por isso onipresente. Os servos não se calam quando você passa, os nobres não medem as palavras, pois quem se importaria com o que o bobo ouve? Eles veem os sinos e as cores e se esquecem dos olhos e dos ouvidos que existem por baixo. Sua mente é um cofre, abarrotado com os segredos mais venenosos do reino. Você sabe quem ama quem odeia quem planeja trair quem. Você sabe que a colheita no sul foi péssima, apesar do relatório otimista do barão. Você sabe que a doença que o rei chama de indisposição está piorando. Você conhece a verdade, e seu trabalho é dançar sobre ela, fazer malabarismos com ela e vesti-la com um traje ridículo para que ela possa ser vista sem que ninguém se queime. O antigo pensador Platão falou de homens acorrentados em uma caverna, vendo apenas as sombras da realidade projetadas em uma parede. Ele imaginou o que aconteceria se um deles fosse libertado, se visse o mundo real, o fogo, os objetos, o sol lá fora. Se ele voltasse para a caverna para contar ao S e outros, eles não acreditariam nele. Eles o chamariam de louco. Eles o ridicularizariam. Você, caro bobo, é esse homem. Você esteve do lado de fora da caverna. Você viu a verdade crua por trás das sombras dançantes da política da corte. E agora você deve voltar para dentro e entreter os prisioneiros. Você não pode simplesmente gritar a verdade. Isso seria a sua morte. Então, você a transforma em uma charada. Você a canta em uma canção satírica. Você a representa em uma pantomima e todos riem dizendo, que bobo inteligente, sem nunca perceberem que você não está brincando. Cada risada que você arranca do rei é uma pequena vitória, uma confirmação de que você sobreviveu mais um dia, mas também é uma tortura, um lembrete da distância colossal entre o que você sabe e o que você pode dizer. Sua vida é uma performance constante, não de tolice, mas de ignorância. E isso, meu amigo, exige uma inteligência e um controle que o mais sábio dos conselheiros do rei jamais poderia sonhar em possuir. O peso desse conhecimento é uma armadura invisível, muito mais pesada do que qualquer cota de malha. Cada manhã, ao vestir o gibão colorido e o chapéu com guizos, você está, na verdade, vestindo uma máscara. O filósofo Nicolau Maquiavel, séculos no futuro, escreveria que para um príncipe se manter no poder,
Ele deve aprender a não ser bom e a usar ou não essa capacidade conforme a necessidade. Você não é um príncipe, mas vive mais perto do poder do que qualquer um, e compreende essa lição em sua alma. Você vê a crueldade e a bondade do rei como ferramentas, usadas com o mesmo cálculo frio. E você, o bobo, deve ser a ferramenta mais afiada e, ao mesmo tempo, a mais inofensiva de todas. A sua sobrevivência depende de uma alquimia mental constante. Você precisa transformar o chumbo da informação perigosa no ouro da comédia segura. É um cálculo de risco em cada frase. Por exemplo, você ouve dois guardas bêbados falando sobre como o Duque de Ferro, o homem mais temido do reino, caiu do cavalo durante uma caçada. Isso é ouro. Você pode criar uma pequena peça sobre um nobre cavaleiro tão valente que até seu cavalo se curva diante de sua glória, literalmente. A corte explode em gargalhadas, o duque fica vermelho, mas o rei ri mais alto que todos, e você está seguro. Você apontou a vaidade dele, mas de forma indireta, como um raio de sol refletido em um espelho. Mas então, mais tarde, você ouve a esposa do mesmo duque sussurrando para sua aia sobre cartas secretas trocadas com o reino vizinho, o inimigo jurado. Esta informação é chumbo puro, tóxica. Tocá-la, insinuá-la, ou mesmo guardá-la de forma descuidada, significa a morte. Então você a enterra fundo em sua mente, sob camadas de rimas infantis e anedotas tolas. Você a enterra tão fundo que às vezes tem medo de esquecer onde a colocou, ou pior, de deixá-la escapar em um sonho ou em um gole de vinho a mais. O estresse de separar o que é engraçado do que é fatal é um veneno lento que corrói sua paz. E então chega o dia que você mais temia. O rei não está de bom humor. O salão está quieto. A comida mal foi tocada. Há uma pilha de pergaminhos e documentos em uma mesa ao lado de seu trono. Ele lê um, faz um sinal para seu escriba e continua. Cada assinatura, cada gota de cera quente para selar um decreto, parece um martelo batendo em um caixão. O ar está tão tenso que você poderia dedilhá-lo como uma harpa. E o rei, sentindo essa tensão, vira os olhos injetados de sangue para você. E ele diz a única palavra que você não queria ouvir: bobo, faça-me rir. Todo o sangue do seu corpo parece gelar. Fazer este homem rir agora é como tentar acender uma vela no meio de um furacão. Mas você não tem escolha. Você se levanta, os sinos em seu chapéu soando como um alarme de incêndio em sua cabeça. Você começa sua rotina, uma história sobre um pato que queria ser rei, uma dança desajeitada que imita os nobres no baile da noite anterior. Seus membros se movem, sua boca forma as palavras, mas sua mente está em outro lugar. Seus olhos estão fixos na mão do rei. Ele pega um novo pergaminho. Você reconhece o selo do chefe de sua guarda. É uma lista. Você sabe que tipo de lista é. E enquanto você faz uma piada sobre o tamanho do nariz do barão, o rei desenrola o papel. Seus olhos percorrem as linhas de tinta. Seu coração não está batendo. Está martelando contra suas costelas, tentando escapar. O rei mergulha a pena no tinteiro. E por um instante que se estende por uma eternidade, você tem certeza de que vê seu próprio nome ali. Ou talvez o nome de Thomas, o menestrel, seu único amigo, ou de Elara, a aia que foi gentil com você. E enquanto a ponta da pena toca o papel, enquanto o rei assina a sentença que irá acabar com uma vida, talvez a sua, você faz a careta mais engraçada que consegue. Você solta o som mais ridículo que sua garganta pode produzir. Você precisa do som que vem a seguir. Você precisa do som da risada dele. E ela vem. Um som rouco, forçado no início, mas que logo se torna genuíno. O rei joga a cabeça para trás e ri. A corte, aliviada, o acompanha em um coro de hilaridade forçada. Eles estão rindo da sua piada, mas você está ouvindo o som do absurdo, o som de um homem se divertindo enquanto se torna um deus da morte, e você, o bobo, é o anjo da guarda de seu bom humor. Você é o músico que toca a melodia alegre enquanto o navio afunda. O horror dessa justaposição, a comédia e a carnificina, o riso e a morte, é uma ferida que nenhuma plateia pode ver. E você sabe, naquele momento, que o inferno não é um lugar de fogo e enxofre.
É um lugar onde você é forçado a rir da sua própria tragédia. Agora respire fundo. Deixe o salão do castelo medieval se dissolver. As paredes de pedra se transformam em gesso e vidro. A luz das velas é substituída pelo brilho frio de telas de LED. O trono de carvalho se torna uma cadeira de escritório, um assento de metrô, um sofá em uma sala de estar. O rei se foi, os ducados se foram. As tapeçarias são agora apenas pixels. Mas não se engane, a corte não desapareceu. Ela apenas se tornou portátil. E o bobo não é mais um só homem. Somos todos nós. Em nossas mãos, seguramos o nosso cetro moderno, nosso próprio orbe de poder. Um pequeno retângulo de vidro e metal. O celular. Ele não nos mostra apenas os segredos de um reino. Ele nos mostra os segredos de todos os reinos. Com um deslizar de polegar, sabemos de uma guerra civil do outro lado do mundo, de uma crise econômica se formando em um continente distante, de uma floresta queimando a milhares de quilômetros, de uma injustiça acontecendo na nossa própria rua. Somos inundados com mais informações em um único dia do que o bobo da corte medieval poderia acumular em uma vida inteira. Nós, como ele, sabemos demais. E o que fazemos com esse conhecimento todo-poderoso? Nós o transformamos em uma performance. Nós entramos em nossa própria arena digital, as redes sociais, e começamos a fazer malabarismos. Criamos a piada perfeita, o meme que captura o absurdo do momento. Filmamos uma dança boba para esquecer as notícias preocupantes. Postamos uma foto de nosso almoço, uma paisagem bonita, um momento feliz para convencer a nós mesmos e a nossa audiência de que, apesar de tudo, estamos bem. Estamos todos tentando fazer um rei rir. Só que nosso rei é uma entidade sem rosto e insaciável. Um algoritmo que se alimenta de nossa atenção e nos recompensa com corações, curtidas e compartilhamentos, as moedas de ouro do nosso tempo. O filósofo Friedrich Nietzsche disse uma vez: não existem fatos, apenas interpretações. Nosso feed de notícias é a prova viva disso. É a caverna de Platão em alta definição. Uma correnteza sem fim de sombras na parede. Cada uma interpretação diferente da realidade, cada uma lutando por nossa crença. E nós, como o bobo, aprendemos a navegar nesse fluxo. Sabemos qual piada vai agradar nossa bolha de seguidores, qual opinião vai gerar raiva e engajamento, e qual verdade é perigosa demais para ser dita. Não porque um rei irá nos decapitar, mas porque seremos cancelados, ostracizados ou simplesmente ignorados pela corte digital. Pense nisso. Você está no sofá. Em uma mão, seu celular lhe mostra imagens de um desastre natural. Você sente o peso do mundo, a impotência, a tristeza. Então, com o mesmo polegar, você desliza a tela para cima. A próxima imagem é um vídeo de um gato tocando piano. E você ri. Você dá uma risada genuína e aliviada. Naquele exato instante, você é o bobo da corte em sua forma mais pura. Você está de pé no grande salão da sua sala, fazendo a si mesmo rir enquanto em algum lugar na sua consciência, uma sentença de morte está sendo assinada para a sua paz de espírito, para a sua capacidade de foco, para a sua conexão com o mundo real. Estamos todos vivendo naquela cena horrível. Estamos constantemente assinando decretos. Com cada rolagem infinita, assinamos a sentença que exila nossa atenção. Com cada mergulho na indignação fabricada, assinamos a sentença que executa nossa nuance. Com cada hora gasta performando uma felicidade que não sentimos, assinamos a sentença que aprisiona nosso eu autêntico. O estoico Sêneca nos aconselhou a nos concentrarmos apenas naquilo que podemos controlar. Mas nosso pequeno cetro de vidro nos dá a ilusão de que podemos controlar tudo, opinar sobre tudo, saber de tudo, ao mesmo tempo que nos torna mais impotentes do que nunca. A verdadeira tragédia do bobo da corte que sabia demais não era o medo da morte. Era a solidão de sua percepção, a agonia de ser o único a ver a verdade por trás da farsa. Hoje, a tragédia é ainda mais perversa. Nós todos vemos a farsa. Nós todos sentimos o peso do conhecimento. Nós todos seguramos a caverna de cristal líquido em nossas mãos, sabendo que as sombras são apenas sombras, e mesmo assim,
continuamos a aplaudir, continuamos a rir, continuamos a rolar a tela, esperando desesperadamente que o próximo post nos distraia por mais um segundo, que o rei, seja ele quem for, continue achando graça. E talvez a pergunta final não seja por que era horrível ser o bobo da corte, mas sim porque, sabendo de tudo isso, nós escolhemos todos os dias continuar a usar o chapéu com os sinos.